Bom, e agora para esta primeira parte do painel, vou convidar a Patrícia Tiago e o Sérgio Choças, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e vamos falar do Biodiversity for All, que já conhecemos. Ora então, primeiro que tudo agradecer o convite, é sempre um prazer poder falar do Biodiversity for All e poder falar de ciência cidadã e vir aqui a Santarém poder fazer esta apresentação ainda melhor, portanto ótimo que a Dina nos tenha desafiado para isto. Vamos tentar ser breves, porque a ideia é de facto falar aqui de uma história do Biodiversity for All que já é longa, já tem 16 anos, e só para vos explicar um bocadinho o que é, quando criámos o Biodiversity for All, portanto em 2010, 2009 para 2010, a ideia era que fosse um projeto de ciência cidadã. E esse projeto de ciência cidadã era para ser uma coisa nacional e nessa altura ficámos a perceber que já havia coisas a serem feitas lá fora e resolvemos ficar associados ao Observado, que era um projeto que tinha sido criado na Holanda, onde estivemos durante 8 anos. E eu, no meio destas andanças com o Biodiversity for All, resolvi, estava também há muitos anos no Oceanário, durante muito tempo, resolvi voltar à faculdade para fazer então um doutoramento em Ciência Cidadã e comecei em 2013, e nessa fase, portanto, desta minha mudança para a Ciência Cidadã, apercebi-me que, de facto, havia outros projetos que se calhar nós, e outras iniciativas mundiais, que nós teríamos mais facilidade em conseguir trazer mais pessoas para esta área e para, no fundo, o envolvimento com o conhecimento da biodiversidade, que é aquilo que nós trabalhamos, não um grupo específico, mas espécies e observação de espécies de uma forma geral. Portanto, tornámos o nó português do iNaturalist, que é uma plataforma americana, que está sediada nos Estados Unidos. Fomos o primeiro nó europeu, eles estavam a criar nós e, portanto, foi fácil esta ligação. E neste momento, aquilo que nos diziam quando nós criámos a plataforma em 2010, que ia ser muito difícil criar uma comunidade em Portugal, penso que os nossos resultados, e de facto com esta ligação ao iNaturalist, mostram que de facto não é verdade, as tradições naturalistas também se criam, e temos neste momento cerca de, só para Portugal, não é, 51 mil, quase caminho dos 52 mil observadores, com observações já perto das 3, portanto, já tínhamos 2.879.000, portanto estamos a caminho das 3 milhões de observações de biodiversidade a nível, no fundo, de Portugal para Portugal. E só para vos dizer que esta ligação à rede mundial, claro, é uma grande vantagem que temos, mas também aquilo que estamos a provar, e que agora vai sair um artigo também sobre isso, é que de facto os países com nós, nacionais, têm um impacto a nível deste tipo de plataformas muito maior que o iNaturalist só por si, ou seja, no fundo haver um nó nacional que no fundo tome conta da comunidade e que apoie a comunidade nestas observações é de facto uma grande vantagem. Só para vos dizer que este gráfico, este esquema, já nos acompanha desde 2010 e a ideia, o nosso objetivo era de facto criar aqui uma comunidade em que muitos grupos da sociedade, e hoje já falamos aqui nos agricultores, nas escolas, portanto, de uma forma geral, vários grupos, no fundo, que por as mais variadas razões se deslocam à natureza, ou não só, porque a biodiversidade urbana também é bastante relevante, mas que no fundo poderiam contribuir com observações, que o façam e que estabeleçam esta ligação com a comunidade científica. E, portanto, a ideia era de facto ter projetos e dinamizar projetos com vários grupos da sociedade para estabelecer esta ligação com a comunidade científica. Só para vos dizer que a Biodiversity for All, por si, não é uma associação sem fins lucrativos. Nós criámos esta associação fora do ambiente da universidade. Eu e o Sérgio também vai falar a seguir, estamos diretamente ligados à Faculdade de Ciências como investigadores, mas a Biodiversity for All não é de todo no fundo, uma entidade que está ligada a uma universidade, e a ideia era precisamente promover que cada vez, e que as pessoas de várias instituições, de várias universidades, pudessem sentir à vontade para usar a plataforma. E isso de facto tem vindo a acontecer. Temos projetos, e eu pus aqui alguns exemplos, que vêm das mais variadas universidades do país,
feitas por muitas pessoas que trabalham com grupos taxonómicos muito diferentes. Temos aqui, por exemplo, o projeto das invasoras, um projeto que está sediado em Coimbra, dinamizado não só, mas a base é Coimbra, com a Elizabeth e a Hélia Marchante. Temos projetos, por exemplo, da Vaca Loura, que está sediado em Lousada agora, mas que o investigador também está ligado à Universidade do Centro. Temos projetos como as cigarras de Portugal, que no fundo criam o registro sonoro das cigarras, e temos também, por exemplo, o projeto FRIS, que é um projeto sobre espécies invasoras dos nossos rios, que foi criado na Faculdade de Ciências. Depois aqui mais exemplos, projetos de polinizadores, por exemplo, um projeto que vem do município de Aroca, portanto temos muitos projetos também dinamizados por municípios, por escolas de várias zonas do nosso país, os cogumelos da cidade, que também por acaso é um projeto de Coimbra, da Susana Gonçalves, e por exemplo o projeto NEMA Algarve, que é um projeto que vem da Universidade do Algarve sobre espécies invasoras. Agora, Sérgio, podes só aqui falar um bocadinho do nosso? Olá, eu vou falar deste nosso projeto, que é o Mais Biodiversidade em Ciências, que nos desenvolvemos começamos em 2019 e 20, não é, com a pandemia, e onde decidimos tentar registrar a biodiversidade que havia no campus da Universidade de Lisboa. Era um projeto para um ano, mas como podem ver, continuou. Já andamos quase nas 16.000 observações, acabo de ver enquanto falávamos, e já chegamos às 16.000 observações. Temos mais de 1.600 espécies e temos quase 1.000 observadores. Sim, e coloquei aqui também porque vem do Instituto Politécnico, portanto o Instituto Politécnico de Setúbal, que também tem com os seus alunos criado um projeto que já tem 4.800 observações, é muito mais recente do que o da faculdade, mas também está com muitas pessoas a participar. Projetos que vêm da investigação científica, ou seja, por exemplo, este é um projeto financiado pela FCT e é precisamente um projeto para registro de biodiversidade em coberturas verdes na cidade de Lisboa, e que está agora, era um projeto exploratório, e agora temos um projeto de longo curso a começar, e a verdade é que estas observações são usadas para as mais variadas tenho aqui muitos exemplos, não apenas para a investigação, e estes aqui são mais na área quase da gestão do território, por exemplo, com as espécies invasoras de peixe a serem registadas primeiro por pescadores e depois a serem confirmadas pelos investigadores. Só para vos dizer, em termos de artigos e de publicações, a verdade é que depois a minha área de investigação, e como no fundo direcionei toda a minha investigação para a ciência cidadã, tenho publicado muito com este tipo de informação. Uma das coisas que me interessa particularmente é, por exemplo, as motivações. Portanto, tenho vários artigos e temos trabalhado várias vezes na questão das motivações, quer dos investigadores, quer dos participantes em projetos de ciência cidadã, portanto, vários artigos nesta área. Artigos que estudam os enviesamentos. Claro que os dados de ciência cidadã têm problemas por trás deles, mas, de facto, estes dados são muito bem escrutinados e percebe-se muito bem quais são estas questões, e temos, por exemplo, artigos na área dos enviesamentos temporais e espaciais dos dados de ciência cidadã, que nos mostram coisas que nós já estaríamos à espera, como, por exemplo, o facto de que as pessoas, claro, registram muito mais ao fim de semana, registram muito mais em dias de sol. Por exemplo, a Susana Gonçalves de Coimbra, no seu trabalho e no seu projeto de cogumelos, tem que, no fundo, criar aqui mecanismos quase de gamificação para fazer com que as pessoas, em alturas em que os cogumelos estão disponíveis, vão para o campo também registar. Portanto, no fundo, estas confirmações acabam por, no fundo, direcionar depois os próprios projetos. Modelação espacial com dados de ciência cidadã e dados científicos, em que percebemos que para muitas espécies, de facto, os dados da ciência cidadã já têm resultados bastante interessantes, e depois também, porque de facto há muita informação nas cidades, dados na área da ecologia urbana, quer no campo dos bioblitzes, mas também num projeto que tivemos na faculdade, naquele projeto que o Sérgio apresentou aqui, e que de facto conseguimos fazer aqui um artigo já bastante interessante sobre quem são as pessoas que participam. Agora, como além de investigador na Faculdade de Ciências, faço parte da Portuguesa de Botânica, estamos bastante interessados em aumentar o conhecimento e o gosto pelas plantas. Então, nós utilizamos a ciência cidadã e também publicamos um artigo onde nós conseguíamos utilizar estas plataformas para aumentar este conhecimento. Depois, do ponto de vista dos cidadãos cientistas,
como podem ver neste trabalho que realizamos com a Ciência Viva e a Ciência Viva nos pátios, conseguimos fazer perguntas relativamente simples com os alunos, se os polinizadores gostam mais das flores ou gostam mais dos relevados, e então eles agem como cidadãos cientistas ou até como cientistas. Eles conseguem responder, utilizam como professor a aplicação do iNaturalist para identificar as plantas e os insetos e fazem essas coisas tão giras. Já como SCP Botânica também, queria falar sobre a importância que nós conseguimos ter com os registros que as pessoas fazem. Uma coisa importante, podem ver que dos mais de 800.000 registros que tem a FloraOn, não sei se conhecem a FloraOn, não é um projeto de ciência cidadã, ok, um projeto nós queremos manter uma qualidade porque de facto é usado por até o ICNF ou por empresas que construíram. Então nós temos que ter esse cuidado. Então nós temos que filtrar, e este processo é muito amoroso porque nós também não temos dinheiro. Então pronto, mas mesmo assim conseguimos mais de 9% dos dados que tem a FloraOn atualmente vêm do projeto da FloraOn que está no Biodiversity for All, que se traduz em coisas tão importantes como encontrar espécies que estão vulneráveis, em perigo ou criticamente em perigo. 1,4% das quadrículas novas para estas espécies vulneráveis foram obtidas graças à ciência cidadã e pronto, é um projeto que poderia trazer mais, mas exige uma curadoria e essa é a nossa limitação, mas mesmo assim, como podem ver, 9% dos nossos registros vêm da aplicação. Não, e já terminamos. Só para... Obrigada.